Bom dia a todos. É um prazer iniciar a mesa de encerramento do Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político Brasileiro e a 11ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. Compondo a nossa ilustre mesa, nós temos os professores Modesto Carvalhosa, Ivicandras Martins e o deputado federal Júlio Lopes, a quem eu vou apresentar em um momento. Mas antes disso, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre este simpósio. Ele foi uma realização conjunta do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, a UNB e a Câmara de Deputados. Mas uma pergunta interessante é como é que o INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do qual eu sou professor, se interessou por falar sobre política. E, na verdade, essa talvez seja uma das razões pelas quais eu me interessei por estudar economia e matemática. Meu doutorado é do INPA também, apesar de ter feito uma trajetória na academia nos Estados Unidos. É exatamente o poder, principalmente de economia política, de usar ferramentas lógicas e precisas, matemáticas, para tentar capturar uma parte do comportamento humano. E aí vocês podem perguntar assim, isso é possível? Bom, é extremamente útil se a gente consegue realizar um trabalho satisfatório, debatível, mas eu diria para vocês que, pelo menos na minha experiência, é extremamente prazeroso e é uma satisfação muito grande. Mas eu diria que não essa dúvida, em relação a usar matemática em política não é restrita a pessoas que estão fora da matemática. Os meus próprios colegas no INPA, quando eu propus a realização desse simpósio, eu tive a ideia de fazer esse simpósio e aí conversei com o professor Maurício Bulgarin, da UNB, meu amigo de longa data, e logo em seguida se juntou o Fabiano Schwartz, da Câmara de Deputados. Nós realizamos esse evento entre as três instituições, mas os meus próprios colegas do INPA ficaram assim, uau, vamos fazer uma coisa sobre política, e eu acho que existe uma tendência, uma proposta do INPA de ser relevante, de contribuir para o país, e eu acho que esse simpósio se insere nessa realidade. Eu apresentei alguns trabalhos aqui, talvez eu vou mencionar alguns deles durante a nossa mesa, mas é exatamente no sentido de tentar contribuir para o aperfeiçoamento dos debates. Na verdade, essa mesa vai ser, eu vou procurar que a gente livre, já conversei um pouco agora, a gente está num momento político complicado, com muitas paixões, mas a gente vai tentar exatamente abordar as questões que são relevantes, mas abordá-las de uma forma mais intelectual e mais desapegada da paixão do momento. Muito bem, antes de passar a apresentar, de fato, os membros dessa ilustre mesa, eu gostaria apenas de dizer que esse simpósio, ele contou com 44 apresentações de artigos, 5 mesas de debates, incluindo esta, e nós produzimos também um livro com artigos e resumos apresentados aqui. Eu queria só apresentar, esse livro já está pronto, já ficou com 613 páginas, ele vai ser disponibilizado no site do evento. Aqui, eu vou passar rapidamente assim, para vocês verem aqui a qualidade que nós computamos com a editora Ilustrações, fizemos um trabalho assim, bastante rápido, e os capítulos já estão prontos. É uma satisfação para todos nós já tê-los aqui já disponibilizados. Ok? Eu vou, então, passar agora a apresentar os nossos ilustres participantes. É um prazer muito grande contar com a presença de todos, assim, 2 grandes juristas brasileiros, o professor Ives Gandra e o professor Modesto Carvalhosa, junto com o deputado federal Júlio Lopes, que tem, com a sua experiência, um cabedal assim, de conhecimentos assim, extremamente valiosos para nós que somos da academia. Na academia, a gente vê as coisas de uma forma muito idealizada, e quando se traz isso para a prática, é extremamente valioso contar com esse conhecimento da experiência política. Bom, o professor Ives Gandra Martins é professor emérito da Universidade Mackenzie, Unip, Unifeu, Unifmu, do CIED do Estado de São Paulo e das escolas de Comando Estado-Maior do Exército, da ESG, e da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal, Primeira Região. Professor honorário das Universidades Austral, Argentina, São Martín de Porres,
Peru, e Vasily Golds, na Romênia. Doutor honoris causa das universidades de Craiova, Romênia, da PUC do Paraná e do Rio Grande do Sul, catedrático da Universidade do Minho, presidente do Conselho Superior de Direito da Fé Comércio São Paulo, fundador e presidente honorário do Centro de Extensão Universitária e ex-presidente da Academia Paulista de Letras e do Instituto de Advogados de São Paulo. O professor Modesto Carvalhosa é advogado, palestrista, consultor, árbitro e membro de conselho de administração, é professor aposentado de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, além de conhecida atuação no direito empresarial. Modesto Carvalhosa é a maior referência nacional em matérias de programas anticorrupção e de conformidade, e nessa linha tem participado de inúmeros debates e contribuído com projetos de lei relacionados com a reforma das regras sobre contratação pública. Tem ainda sido contratado por empresas estatais e privadas para organizar investigações internas e sugerir programas de compliance. Com importante desempenho acadêmico, é autor de diversos livros na área de direito empresarial, notadamente direito societário, direito econômico, anticorrupção e arbitragem comercial, e também se coloca esse livro aqui, que é uma proposta bastante interessante para uma nova Constituição brasileira. O deputado Júlio Lopes é formado em Administração de Empresas e pós-graduação na Administração Escolar e Marketing pelas Faculdades de Ciências Públicas e Econômicas do Rio de Janeiro. Está no 5º mandato como deputado federal, tendo sido indicado pelo DIAP durante 16 anos como um dos parlamentares mais influentes do país. Foi 2 vezes presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, nos anos de 2005 e 2015. Relatou em 2006 a Lei 11.445 de 2007, que estabeleceu o Marco Geral de Estacionamento do Brasil. Foi o idealizador e relator da lei que criou a Identificação Civil Nacional, norma que deu origem ao Documento Nacional de Identidade, um documento reunindo diferentes registros civis, com validade em todo o território nacional e disponível em aplicativo no smartphone, dispensando a apresentação de outros documentos impressos, como CPF, certidão de nascimento, casamento e título de eleitor. É também o autor da Lei 13.775, de 2018, que regulamentou a emissão da duplicata sob a forma escritural, para circulação como efeito comercial, mediante o lançamento em sistema eletrônico. A lei moderniza o lançamento de comprovante de crédito, gerado pela venda de mercado brasileiro, ou prestação de serviço por uma empresa. Muito bem, sejam bem-vindos a todos, é um grande prazer contar com a presença dos senhores aqui. A nossa mesa tem como tema o aperfeiçoamento do sistema político brasileiro, mas existem alguns cientistas políticos que parecem entender que isso não é tão necessário, que as instituições estão funcionando bem. Naturalmente, nossos colegas Carlos Pereira e Marcos Mello, que também fazem parte do comitê científico deste evento. Eu queria abrir a esta mesa de debate exatamente perguntando: os senhores, o que os senhores veem? Acham que o sistema político brasileiro está funcionando bem, está tudo ok, ou ele realmente precisa de aperfeiçoamento? As instituições estão cumprindo seus papéis ou existem problemas que precisam ser corrigidos? Eu queria abrir, talvez, com o professor Ives Gandra. Eu gostaria de tecer essas considerações iniciais. Muito rapidamente, em primeiro lugar, eu queria só explicar que, quando eu fiz a pergunta, antes de começar o programa sobre o INPA, tenho uma grande admiração pelo INPA. Eu tenho um filho que é titular da Universidade Federal de Minas Gerais em Matemática Pura, ensinando econometria na própria Faculdade de Economia lá da USP, da UFR de Minas Gerais, e sou membro da Academia Brasileira de Filosofia, cujo presidente é matemático, Edgar Ferreira Leite, em que Newton da Costa lá está, um dos grandes matemáticos brasileiros, e sempre damos uma importância muito grande à lógica. Foi apenas uma curiosidade, mas eu tenho uma grande admiração pelos matemáticos. Quando eu participei de debates na Constituinte, a convite dos constituintes em audiências públicas, e em contato permanente com o senador Bernardo Cabral e com o deputado Ulisses Guimarães, aqui em São Paulo. Ulisses morava perto do Jockey Club. O Bernardo, até hoje, é conselheiro no meu Conselho Superior de Direito da Fé e Comércio. A ideia era, e o próprio Ulisses dizia isso constantemente em nossas conversas, e foi esse o trabalho
até a Comissão de Sistematização, e temos um sistema parlamentar de governo. Foi o Roberto Cardoso Alves que, quando formou o Centrão, com uma pressão do presidente Sarney e do Saulo Ramos, é que o Centrão voltou a um sistema presidencial. Mas eu tenho a impressão que a Constituição ficou com alguns instrumentos próprios do parlamentarismo. A medida provisória é cópia do sistema parlamentar italiano, com ipsis literis, colocando, portanto, um instrumento que é utilizado no sistema parlamentar e que não foi tirado, apesar da reação muito grande ao decreto-lei que tinha o Congresso Nacional. Mas o que eu acho é o seguinte: a Constituição em si ela tem dois aspectos positivos. Se respeitados, o país, mesmo com o presidencialismo, andaria bem. Em primeiro lugar, equilíbrio e harmonia entre os poderes. A possibilidade do legislativo não aceitar invasões de competência do judiciário e do executivo, através do artigo 49, inciso 11, colocando o Poder Judiciário como apenas um guardião da Constituição, não podendo nem nas ações diretas em constitucionalidade, por omissão, fazer a lei no lugar dele. Eu tinha proposto até ao Bernardo e ao Sidney Sanches, que era o representante do Supremo, nas discussões na Assembleia, no Poder Constituinte, na Assembleia Constituinte, de se dar um prazo para que o Legislativo fizesse a lei que a Constituição impunha como obrigatória e o Supremo considerava uma omissão inconstitucional do Congresso Nacional. Eu queria pôr um prazo de 6 meses e o Sidney brincou até na reunião que nós fizemos para discutir isso com o Bernardo. Ives, você já imaginou se em 6 meses que você coloca o Congresso não fizer a lei, você acha que o ministro Supremo tem condições de mandar prender 503 deputados, era o que eram na época, e 81 senadores por desacato? Então, quando se colocou a harmonia e independência de poderes, 2 poderes representando o povo, isto é, o poder executivo principal, porque lá está a situação e posição, em primeiro lugar, na organização dos poderes, e depois se colocou o poder judiciário, o poder executivo em segundo, que só representa a situação, e, por fim, o legislativo, que não representa o povo, representa a lei, que não faz, que não pode fazer. E se colocou no artigo 2º que haveria harmonia e independência dos poderes. Eu acho que a conformação foi boa. Não tem sido aplicado, o Supremo não tem auxiliado nesse particular, apesar da qualidade dos seus ministros, e o resultado, a meu ver, é que valeria a pena uma reflexão. Nessa reflexão se fala hoje na volta, eles chamam de um semi-presidencialismo, na verdade é um parlamentarismo mitigado, né, o da França e de Portugal, que eu acho que seria um sistema bom. Agora, uma ideia que me parece fundamental é que nós temos efetivamente de fazer com que os poderes respeitem as atribuições que estão na Constituição. E o Supremo deveria ser o guardião. O velho Supremo era, até 2003. E esta invasão tem trazido uma insegurança jurídica muito grande. Mas eu não quero avançar mais, porque aí eu tenho o meu querido amigo Modesto, que escreveu um livro sobre a Constituição brasileira, apresentando um novo modelo, entendeu? Muito interessante, e certamente todos nós, Júlio e Luciano, os professores Júlio e Luciano, gostariam de ouvir Modesto. Mas, na minha opinião, a Constituição não é má, é adiposa, mas a sua espinha dorsal de direitos e garantias individuais de um lado, e se respeitados a harmonia e independência dos poderes, com as distribuições exaustivamente declaradas na Constituição, do 44 a 69 para o Legislativo, do 76 a 91 para o Executivo, do 92 ao 126 para o Judiciário, com a colaboração do 127 ao 135 do Ministério Público da Advocacia, se respeitados, não seria mal. E a adiposidade se pode conviver, mas é evidente que eu teria preferido a solução do parlamentarismo que vigeu até o momento em que a Comissão de Sistematização mandou seu anteprojeto para a Câmara dos Deputados, a Assembleia Nacional Constituinte. Obrigado, professor Ives.
Eu queria, antes de passar a palavra ao professor Modesto, eu queria passar a palavra ao deputado Júlio Lopes, repetindo exatamente a minha pergunta. O senhor, a Vossa Excelência, acha que o sistema político brasileiro necessita de aperfeiçoamento e em que aspectos, né? Ou está tudo bem? Quais são as considerações de Vossa Excelência? Bom, Luciano, eu primeiro quero te agradecer e agradecer a organização do evento, porque estar ao lado do professor Carvalhosa, do professor Ives Gandra, ao seu lado, para um debate dessa natureza, é um dos momentos importantes da minha vida pública, e nela tive a oportunidade de estar com mandatários importantes no mundo inteiro. Foi uma das experiências importantes que a Câmara me proporcionou, inclusive com o presidente americano, na China, no Japão, enfim, em várias oportunidades, e considero estar agora ao lado dos mandatários do saber jurídico brasileiro, o professor Ives Gandra, o professor Carvalhosa, e com a sua bênção aí de proporcionar esse debate, certamente são as maiores autoridades jurídicas do Brasil sobre esse aspecto, e eu não teria como estar aqui senão pela generosidade aí da organização e pela experiência que acumulei ao longo desses mandatos. Obviamente, para concordar com o professor Ives, que a harmonia entre os poderes é absolutamente fundamental e estrutural, o que eu tenho que dizer é que a democracia brasileira precisa, sim, de aperfeiçoamentos, porque o que está havendo, a meu juízo, de desequilíbrio é o acesso à própria Câmara de Deputados, porque o acesso ao poder nas estruturas do Executivo e do Judiciário, ele tem sido seletivo, mais seletivo, né? As pessoas chegam ao topo do sistema judiciário brasileiro num sistema em que se testa mais as habilidades e os conhecimentos daqueles que vão compor aquele poder. Da mesma forma, quer dizer, na hierarquia dos serviços do Executivo Nacional, de alguma maneira, quer dizer, eu não estou me referindo ao presidente do poder, mas a estrutura do poder executivo era composta majoritariamente de elementos que têm algum conhecimento, que têm uma base para compor aquele poder. E nós, na Câmara de Deputados, de alguma maneira, temos visto uma decomposição da qualidade dessa base. Como o professor se referiu a Ulisses, ele dizia sempre: vocês ainda vão ver a qualidade do que virá na Câmara dos Deputados. E aí, de fato, a gente tem que reconhecer que a Câmara tem perdido qualidade na sua composição, e isso se deve às formas de acesso, aos meios de acesso, a começar pela complicação que é o sistema proporcional que nos permite acessar a Câmara, né? Você tem especialistas nessas composições que fazem chegar, enfim, à estrutura da Câmara elementos que eu acho que não têm condições de assegurar esse equilíbrio que o professor está colocando com toda a propriedade. Enfim, eu acho que a gente precisa, sim, de alguma forma, pensar em melhorar o acesso à Câmara dos Deputados e melhorar a qualidade desse processo. Enfim, essa é a minha primeira contribuição. Obrigado, deputado. Professor Modesto Carvalhosa, acho que a resposta, né, o fato do senhor já se ter disposto a escrever, né, esse é o livro, assim, que eu tenho uma proposta, uma nova Constituição, já evidencia que a resposta é que realmente nós precisamos de uma nova Constituição, então precisamos de um novo sistema político. Então, eu queria focar mais no segundo aspecto, né, o que realmente precisa de maior melhoria, quais são os maiores problemas que a gente vê e que, de fato, motivaram a escrever esse livro sobre a Constituição, a nova Constituição. Luciano, é uma honra estar aqui presente na reunião da Câmara dos Deputados, com a UNB e com a UIPA, na presença do meu mestre Ives Gandra e do ilustre deputado Júlio Lopes, e com a sua presidência, vamos dizer assim, para aquilo que você advertiu inicialmente, de que é necessário não mais termos uma discussão tão apaixonada como ultimamente, mas voltarmos a ter uma discussão democrática das coisas. Não há mais discussão democrática no Brasil.
Ninguém discute as coisas visando a melhoria das instituições, para que todos, de um lado ou do outro, realmente aceitem ou ainda aperfeiçoem as ideias para o efeito da melhoria do país e da felicidade dos seus cidadãos, que estão hoje numa situação de penúria muito grande. Então, essa discussão democrática que você está sugerindo aí é muito importante. Vamos discutir democraticamente as coisas. Tá? Então, essa GREI que está hoje aqui presente é importante para que possamos discutir a questão fundamental de qual é a razão de nós termos crises sucessivas no Brasil a partir da Constituição de 88. Todos os períodos que se sucederam a 88 são períodos de crise, algumas maiores, outras menores, mas crises permanentes. E não só crises políticas, mas sempre crises político-institucionais e de insegurança jurídica também agora agudamente que se acrescenta às anteriores crises políticas institucionais. Qual é a razão disso? Qual é a causa disso? É uma causa estrutural ou é uma questão de que nós elegemos, como o ilustre deputado Júlio Lopes aí falou, maus representantes, maus presidentes, governadores, vereadores, prefeitos? É uma escolha sempre mal, cada vez pior, ou é uma causa estrutural? No meu entender, a causa é estrutural. Daí a razão de ter escrito esse livro, Uma Nova Constituição para o Brasil. Porque, no meu entender, a Constituição de 88, embora tenha revalidado o sistema democrático no Brasil, que era um marco importantíssimo na ocasião, ele realmente criou duas castas no Brasil, duas classes sociais. A classe social do setor público e a classe social do setor privado. A classe do setor público não assume nenhuma responsabilidade, eles estão isentos de qualquer risco em qualquer sentido. Tem as benesses do Estado, tem os salários garantidos pela estabilidade, existe a possibilidade de reeleições continuadas de presidente da República e de vereadores, deputados e governadores. E então, criamos, portanto, uma casta que vai se tornando, se profissionalizando cada vez mais, e criando, por outro lado, pelo regime de estabilidade plena, geral e irrestrita, que abrange no Brasil todos os servidores concursados, depois de alguns anos de assumirem, uma casta de 11 milhões e 500 mil pessoas que custam, na folha de pagamento para o país, 1 trilhão por ano e que não podem ser mexidas em nenhum dos seus direitos sob o princípio do direito adquirido, enquanto que o país afunda no plano social cada vez mais, no plano realmente de que, independentemente do PIB, tem uma perspectiva de 5,5 no ano, o agronegócio funcionar, o dólar baixar, etc. e tal, nós temos a criação de 47 milhões de brasileiros desvalidos com problemas de segurança alimentar, tá certo? Que criamos todos os anos ou mais miseráveis, mais pobres. A sociedade civil brasileira, formada pelos empreendedores, pelos pequenos, grandes e médios empresários, microempresários, pelos trabalhadores, absolutamente assumindo todos os riscos do país, enquanto que a classe do setor público, formada pelos servidores públicos e pelos políticos, não tem nenhum risco na sua atividade. É um país que tem duas classes absolutamente distintas, sendo que a classe política, pela sua estabilidade, pela sua possibilidade de se autogerar cada vez mais, com deputados e representantes do povo eleitos durante 10, 20, 30, 50 anos seguidamente, nós temos também, do lado, a estabilidade que cria a possibilidade de você trabalhar ou não trabalhar, você ganha no fim do mês, independentemente da situação econômica do país e de uma maneira absolutamente intocável.
Esses são aspectos iniciais que eu não gostaria apenas de falar. Podemos continuar depois nessa discussão. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado, professor Modesto. De fato, o que eu gostaria de fazer é fazer uma mesa assim, com bastante dinâmica, que nós tocássemos vários tópicos. E eu queria começar exatamente com um dos tópicos que o professor Ives Grandra já levantou. Foi na nossa palestra de abertura, depois foi coberta pelos jornais, mas na nossa palestra de abertura pelo ministro Barroso, ele fez uma proposta, né, que depois repercutiu nos jornais. Ontem mesmo o presidente Temer voltou a se manifestar, que era exatamente isso que o professor Ives mencionou, do semipresidencialismo, né? A gente tem, nós temos isso por conta dessa, talvez um sintoma dessa questão das crises que a gente tem vivido constantemente, né, e repetidamente, como o professor Modesto também falou. Então, a minha pergunta, né, e aí exatamente talvez dos aspectos principais que a gente precisa verificar é como é que devemos encaminhar esse nosso sistema. A gente precisa, por outro lado, né, se você vê o lado do parlamentarismo, parece que o povo já por 2 vezes rejeitou essa ideia, né? E me parece que existe uma razão muito forte por isso, que o povo quer, né, tem a aspiração de ter um controle direto sobre o executivo, né, através das suas eleições. Então, e ao mesmo tempo, parece que os intelectuais voltam, né, a gente volta a propor o parlamentarismo. Como resolver essa tensão, né? De um lado, a demanda do povo pela representação, pelo poder de indicar o chefe do executivo, e, de um outro lado, essas sucessivas crises. Como é que a gente resolve essa dicotomia? Deputado, gostaria de manifestar alguma coisa? Eu vou passar a abrir isso para todos, a rotação. Deputado. Eu prefiro ouvir os professores primeiro, porque então tá bom. Acho que enriquece mais. Eu, de 1962 a 64, eu fiz política até 65. Eu presidi em São Paulo o Partido Libertador, que era o único partido parlamentarista dos 13 partidos existentes antes da Revolução. Nosso presidente nacional era o Raul Pila. Eu presidi aqui, o Paulo Brossard era secretário-geral no Rio Grande do Sul, mas Mendes Sá, Armando Câmara, Josafá Marinho, os Mangabeiras. Havia um grupo bom de pensadores dentro do Partido Libertador. E aquela experiência de 62, eu quase fui preso em programa de televisão quando o Tribunal Superior Eleitoral proibiu de eu fazer programas de televisão dizendo, no plebiscito, não digam sim nem não, digam talvez, porque não é esse o sistema parlamentar. E aí o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Euler Bueno, disse: o professor, o senhor teria que parar de fazer esses programas. Eu ia fazer o último programa, porque veio uma ordem de Brasília. Eu disse, perfeito, fui ao programa de televisão, ao horário gratuito. Na época não havia marqueteiros, eu estou falando de 1962, e disse: olha, eu estou proibido pelo TSE de não dizer nem sim, nem não. E disse tudo dizendo que eu estava proibido de dizer isso, estava proibido de dizer aquilo, estava proibido. Liguei para o desembargador Euler Bueno e disse: desembargador, estou à sua disposição. Ele disse: não, eu cumpriu a ordem, porque ele estava de acordo comigo. Aquilo não era o parlamentarismo. Então, o povo rejeitou com uma propaganda maciça do Jango, através de uma desinformação em relação ao parlamentarismo. Agora, em relação ao plebiscito de 93, quando realmente o próprio Fernando Henrique, eu tive um debate com o presidente Fernando Henrique no Ferreira Netos, eu defendendo o parlamentarismo, ele o presidencialismo, em 1986, antes da Constituinte, e depois ele reconheceu que o parlamentarismo seria ideal. Mas houve também uma campanha maciça com um único: você, eleitor, deixará de escolher o presidente.
E, a partir dessa ideia de que o eleitor não mais escolheria, o parlamentarismo não vingou. Mas há alguns dados que são impressionantes. Primeiro dado, Lise Pirart escreveu da Universidade de Yale um livro chamado Democracy, analisando, em 1984, 20 democracias que não tinham tido ruptura institucional. Ele considerou as 20 mais estáveis democracias do mundo. 19 parlamentaristas, só um estado dos Estados que era presidencialista dos Estados Unidos, cuja origem é da introdução do sistema parlamentar de governo em 1689 na Inglaterra, e que, evidentemente, deixou até hoje, o parlamento é muito forte nos Estados Unidos. Na América Latina, se nós analisarmos país por país, o presidencialismo é um fracasso. No Brasil, nós tivemos interregnos permanentes, e mesmo com a Constituição de 88, já tivemos 2 impeachments. Se tivéssemos o parlamentarismo, era um voto de desconfiança, porque o sistema presidencial é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo. Eleito irresponsável, não havendo outra solução, porque o impeachment não é jurídico, é político, só o processo traumático do impeachment. E o sistema do parlamentarismo é o sistema da responsabilidade a prazo incerto, porque no momento que um governo vai mal, evidentemente as próprias forças políticas afastam sem trauma nacional. A Margaret Thatcher ficou 11 anos como primeira-ministra da Inglaterra, só caiu quando aumentou a tributação sobre imóveis, etc., na Inglaterra, enquanto que um presidente americano só pode ficar 8 anos. Então, o que vale dizer? Há uma razão para que, nas 20 maiores democracias, nós tenhamos 19. Por quê? Porque no parlamento eu tenho a maioria, a totalidade da nação, eu tenho situação e oposição, eu tenho todas as forças. Então, é fácil uma composição, e pondo o chefe de Estado separado do chefe de governo, eu tenho a possibilidade, como chefe de Estado, de ter realmente um poder moderador. O nosso poder moderador, queira ou não queira, está nas Forças Armadas, que a Constituição declara Organização dos Poderes, título 4. Como é que é chamado o título 5º da Constituição? Da defesa das instituições democráticas e do Estado. Onde estão as Forças Armadas é um título que começa assim, da defesa das instituições democráticas. E para a reposição da lei e da ordem, só as Forças Armadas, não é para romper, mas para repor pontualmente se houver uma violência e os poderes não conseguirem se entender. E a gente espera que nunca aconteça, que isso nunca precisa ser utilizado. Então, na prática, o parlamentarismo funciona em todo o mundo e no Brasil. Qual foi o período mais estável do Brasil politicamente? Foi o parlamentarista. Foi de 1847 a 1889, mesmo enfrentando a Guerra do Paraguai. Foram 42 anos. Nós não tivemos, com o presidencialismo, 42 anos. O próprio Rui Barbosa, que foi um dos autores da Constituição, que trouxe o modelo americano de 91, 10 anos depois ele dizia: eu prefiro, muitas vezes, a instabilidade do parlamentarismo, a irresponsabilidade do presidencialismo. Rui Barbosa, um dos autores de 1891, da primeira Constituição republicana. Então, o que eu tenho impressão é que o povo não está a par. Eu presidi a Comissão de Reforma Política da OAB de São Paulo, um grupo de 12 juristas, Nelson Jobim, Alexandre de Moraes, Maria Garcia, um grupo de primeira linha de constitucionalistas. E apresentamos 12 anteprojetos, ou 14 anteprojetos, que devem ainda estar na Câmara, na gaveta, seu deputado, meu caro amigo, deputado Júlio, de algum deputado que foi apresentar. Eu estava lá também, o Zé Afonso da Silva era um dos membros da minha comissão, entende? Nós levamos e entregamos esses textos, os textos nunca... Fizemos audiências públicas na Ordem dos Advogados, da Câmara dos Deputados, vindo, na época, era um deputado do PT que
era o presidente da comissão aqui de São Paulo, está me faltando o nome. Então, o que eu tenho a sensação é que nós ou levamos com uma informação que o povo possa entender, ou se continuar dizendo aquelas informações que são muito simples para problemas complexos e, portanto, erradas, e que representam desinformação. Tenho a impressão que é um trabalho que não se pode fazer de um dia para o outro, que exigiria uma boa capacidade, uma boa forma de fazer com que se entendesse. Mas há uma razão para que todos os países que funcionam democraticamente, com todas as crises que possam ter, sejam parlamentaristas. E só os Estados Unidos nós temos um presidencialismo estável. Na América Latina, a Argentina teve revoluções? Teve. O Uruguai teve revoluções? Teve. Chile teve revoluções? Teve. Paraguai teve revoluções? Teve. Peru teve. Bolívia, etc. Nós não encontramos... Brasil, nós não encontramos um país em que o presidencialismo não tenha sido um monumental fracasso. Entende? A nossa Constituição, ela, evidentemente, precisaria ser melhorada, mas a espinha dorsal não é má, porque ela teve toda a sua preparação nas subcomissões e nas comissões para ser parlamentarista. Ela é adiposa, cheia de dispositivos, sem nenhuma densidade constitucional. Mas, enfim, eu sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos, de tal forma que, apesar da serenidade que o meu amigo Luciano pediu que eu tivesse para expor, percebe-se que, quando eu falo de parlamentarismo, eu não consigo ter a serenidade, porque eu me apaixono pelo tema. Porque, realmente, há uma razão. Os países democraticamente estáveis serem parlamentaristas. E os países que são presidencialistas vivem permanentemente num sistema gangorral. Democracias turbulentas e volta a regimes mais totalitários. Obrigado, professor Ives. Na verdade, é interessante escutá-lo, porque esse livro, Democracies, que o senhor citou, eu tive contato com ele exatamente através de um dos seus trabalhos, né, lendo em 2015. Eu estava trabalhando num artigo, que foi talvez um dos primeiros artigos com proposições políticas, que era sobre o plebiscito de destituição. Nesse artigo, na verdade, eu publiquei um outro artigo, apresentei nesse simpósio, na segunda-feira, exatamente o plebiscito de destituição, que eu entendo, e nesse artigo argumento que é a melhor tradução para recall, né? E em 2015 eu tinha feito o primeiro artigo sobre isso, e lendo alguns de seus trabalhos, eu identifiquei exatamente esse livro, Democracies. E talvez a minha posição, né, na verdade, na apresentação desse artigo na segunda, era vendo em conta exatamente esse aspecto da instabilidade, né? Mas talvez introjetando esse aspecto de talvez o parlamentarismo não seria factível, né? Dentro da economia, a gente fala assim, não está no budget set, não está dentro das nossas possibilidades por conta da vontade do povo. Eu pensei, bom, então vou propor alguma coisa um pouco mais simples, mais próxima do sistema atual, e ver se poderia ser colocado. Então, a ideia, mas era também para tentar resolver esse aspecto da instabilidade. E era o seguinte, de você manter... aliás, ano passado, o presidente Fernando Henrique, que propôs a reeleição, né, ele veio num artigo fazer um meia-culpa e dizer que não era uma boa ideia, propondo voltar ao mandato único com 5 anos. E nesse artigo, a minha proposta é o seguinte, era de fazer um mandato com 8 anos, mas fazer a cada 2 anos um plebiscito de restituição. Não necessitaria coleta de assinaturas, mas se você faria um plebiscito para destituir o governante. E a ideia é o seguinte, se um governante for ruim ou não estiver satisfazendo o povo, ele é destituído e substituído por um outro, e se ele for um bom governante, ele pode ficar os 8 anos. A ideia é que uma eleição depois de 2 anos, ele dá também, né, para um reforço, né, de credibilidade, de respaldo político. Eu sei, agora vou passar ao professor Carvalhosa, eu sei que na sua proposta também existe, né, aqui colocado, e como eu estou falando assim, para tentar evitar o anglicismo e respeitar e prestigiar a nossa inculta e bela. Eu estava propondo usar a tradução de plebiscito de destituição no artigo, eu não vou entrar agora aqui, mas eu argumento que é a melhor tradução,
Mas eu sei que o professor Carvalhosa já tinha colocado isso na sua proposta de Constituição também. A única diferença, e aí que eu tento evitar por uma questão de evitar exatamente essa instabilidade, você impor, né, ou recolher as assinaturas, mas também seria uma coisa de resolver as crises. Mas, professor Carvalhosa, qual é a sua visão sobre semipresidencialismo, presidencialismo, mandatos, enfim? Eu realmente, em princípio, a começar pelo fim, o que não se deve fazer nunca. Eu sou um parlamentarista também, pelo parlamentarismo. Não existe o presidencialismo que foi imitado, macaqueado pelo Brasil e por outros países da América Latina, não tem nada a ver com a nossa cultura, nada a ver com as nossas oligarquias, nada a ver com nada. E foi um desastre, como o mestre Ives Gandra já falou, completo, e vai continuar a ser um desastre. Não é que foi. Continua sendo e vai ser sempre um desastre. Porém, para haver o parlamentarismo, nós temos que ter o parlamentarismo, o novo parlamentarismo, que é o parlamentarismo semi-presidencialista, que eles chamam também, o parlamentarismo mitigado, que é o parlamento francês, que no livro Democracy esqueceu também de falar, o autor lá de Rio, esqueceu de falar da ruptura institucional do parlamentarismo na França, a partir de 1954, uma crise política de 1954 a 1958, quando o De Gaulle, vamos dizer, de certa maneira, trouxe uma Constituição e, por plebiscito, passou a Constituição que permitiu um semi-parlamentarismo na França. E esse semi-parlamentarismo na França, que o mestre Visganda concorda inteiramente, é o que deve prevalecer. Para isso, é necessário outros requisitos fundamentais. Primeiro, não pode haver 33 partidos ou pseudo-partidos que existem no Brasil. Precisa haver um número reduzidíssimo de partidos. E também deve haver o voto distrital. Não se pode imaginar democracia sem voto distrital. Não tem nada a ver com esse voto distritão aí, que é um horror. Pelo amor de Deus, não tem criança aqui perto, não quero nem falar sobre isso. Mas o voto distrital é um requisito fundamental para o regime democrático. No Brasil não existe voto distrital. Outra coisa fundamental é que haja candidaturas independentes que possam realmente ser fruto de movimentos espontâneos da sociedade civil organizada, que não tem nada a ver com os partidos políticos tradicionais. Né? Esses podem desaparecer, mas a sociedade civil não desaparece. Por exemplo, agora com a eleição do Macron, vários partidos, de certa maneira, desapareceram. Né? Como no tempo das mãos limpas também, na Itália, também vários partidos desapareceram. Mas a sociedade civil não desaparece. Daí a razão da necessidade de candidaturas independentes permanentes para todos os cargos. Candidaturas independentes, voto distrital puro, e também a possibilidade de termos aí, além das candidaturas, também a questão de diminuição brutal dos partidos. Porque se você tiver 33 pseudo-partidos que tem no Brasil, quer dizer que são congregações que têm donos, partidos que têm donos, aquilo são grupos de interesses políticos profissionais. Se você não tiver isso, se você tiver 33, você vai ter aquilo que chama-se o arquipélago dos ministérios. Né? Existe uma série agora que surgiu aí do parlamentarismo da Dinamarca, que é o país mais desenvolvido do mundo, junto com a Suécia e Noruega, mostra a sordidez da política na Dinamarca, que ainda tem um sistema tradicional parlamentarismo. É arquipélago de ministérios. Então, vou ter 33 ministérios, cada um tratando de interesses partidários e de verbas de cada um, tá certo? E não há políticas públicas que possam realmente ser implementadas dentro desse sistema. Então, você tem que ter um semi-parlamentarismo em que o presidente da República nomeia o presidente
do Conselho, portanto, o primeiro-ministro, e que nomeia ele, por orientação do presidente, os ministros, independentemente de partido, que é o que ocorre na França com sua Constituição de 84 artigos. Então, o novo parlamentarismo, que se inaugurou na França em 1958, é a melhor solução para o caso. Eu sou absolutamente a favor disso, diante dos requisitos, de uma vez cumpridos os requisitos de não reeleição, de possibilidade de voto distrital, de candidaturas independentes e diminuição, lei eleitoral, diminuição brutal dos partidos. Eu acho que, portanto, eu sou a favor, em princípio, do parlamentarismo. O presidencialismo é um regime artificial e que só detona crises uma atrás das outras. Eu quero só lembrar aqui que nós temos uma crise aguda agora política nessa temporada agora, esquecendo da crise do governo anterior, esquecendo da crise do outro governo, que é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Crise. O presidencialismo é como o Mercedes Ganda falou também, por toda essa insidiosa crise institucional, política institucional que temos no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, professor Modesto. Eu queria, na verdade, até exatamente um aspecto assim que foi mencionado, né, os dois aqui, os nossos dois juristas, colocando essa vontade que eu já ouvi de vários outros intelectuais, né, que há a possibilidade de ser melhor o parlamentarismo. Eu queria perguntar ao deputado que tem esse contato público, né, que tem um pouco desse sentimento de como vai a opinião pública, se o senhor acha que seria viável levar uma proposta como essa, ou se existem dificuldades. E aí eu já aproveito para emendar um outro aspecto. O professor Modesto enfatizou o voto distrital, e eu sei que existem alguns argumentos contra o voto distrital puro, né? Eu também acho que o voto distrital é uma necessidade extraordinariamente delegada ou postergada no país, né? A gente já deveria ter isso. Mas existem argumentos, eu já ouvi do próprio deputado, argumentos para que haja um outro tipo de eleições também. Eu queria ouvir o deputado sobre esses dois aspectos, a possibilidade de mudar as nossas regras sobre com a eleição, ou sistema, se é parlamentarismo, semipresidencialismo, ou parlamentarismo simples, e também esse aspecto sobre a forma da eleição dos parlamentares. Luciano, como eu disse logo no início, para mim é uma alegria enorme, uma honra participar com esses dois ilustres conhecedores do sistema jurídico brasileiro e mundial. E, obviamente, o que eu posso dar é o testemunho de uma pequena experiência de vida, né, da vivência que tenho no parlamento. E eu tenho a visão de que, certamente, o parlamentarismo nos ofereceria uma estabilidade muito maior e uma possibilidade maior de desenvolvimento e de prosperidade. Não tenho dúvida quanto a isso. Acho a proposta do semipresidencialismo, como surgiu aqui, bem interessante. A gente pode, inclusive, observar no passado recente, quando o presidente Temer implementa o semipresidencialismo por vontade própria, ele harmoniza os poderes, diminui a tensão, e se não fosse aquele caso da JBS destituí-lo da presidência naquele episódio, nós teríamos um momento de bastante prosperidade e, eventualmente, até uma reeleição do presidente. Então, houve aquele episódio e aquilo, obviamente, desestabilizou muito o processo, mas o livre empreendimento do presidente Temer de um sistema semipresidencialista nos mostrou o quanto isso pode avançar e o quanto isso pode contribuir. Quero aqui me referir ao professor Carvalhosa, dizendo que, na minha experiência, quer dizer, de 5 mandatos, eu acho que o voto distrital não atende aos anseios do Brasil. E quero dizer por que, na minha visão, não atende.
As metrópoles brasileiras e as densidades demográficas brasileiras são muito mal distribuídas. Nós não temos densidades homogêneas, nós temos densidades completamente desproporcionais. Um político numa rua de Nova Iguaçu, numa rua de São Gonçalo, ele pode ter uma votação maior do que num distrito inteiro de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Numa quadra, o sujeito consegue fazer uma eleição proporcionalmente maior do que em uma pequena cidade. Se você pegar um município como Sapucaia, no Rio de Janeiro, se você pegar Rio das Flores, como no Rio de Janeiro, você, em 2 quarteirões de Nova Iguaçu, de Caxias ou de São Gonçalo, você tem a representatividade de uma cidade inteira, que precisaria de a união de 3 ou 4 municípios para fazer uma densidade eleitoral capaz de eleger um representante. Além disso, como já tinha colocado, Luciano, eu entendo que pensadores, pessoas, por exemplo, como Roberto Campos, Delfim Neto e outros, né, jamais chegariam ao parlamento pelo voto distrital, porque o voto distrital ele tem uma característica assistencial e ele é um voto necessário exatamente por acompanhar aquele distrito, mas ele elimina e dificulta muito o acesso daquele que é um generalista, daquele que tem uma visão maior, daquele que não está ligado intimamente àquela comunidade ou àquela área geográfica. E acho que também um fato importante para destacar, eu gosto muito de estudar futurologia, eu faço um curso bem interessante com um professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Carlos Nepomuceno, e ele tem uma teoria interessante, eu acho que eu já tinha te falado, né, Luciano? Da antropologia da sobrevivência. Ele fala que a própria exclusão demográfica ela vai fazendo com que, de tempos em tempos, a humanidade tenha que ajustar as suas mídias, para ajustar as suas novas proporções, ajustar ao próprio número, ao próprio contingente demográfico em que a gente lida, né? E assim foi quando você começa do gesto, da oralidade para o gesto, do gesto para a mídia impressa, para o livro, etc., até chegar no digital. O compartilhamento das decisões, o compartilhamento das ideias precisa de novas mídias que transcendem muito os espaços geográficos. E a limitação distrital ela é uma limitação geográfica, e eu acho que não é correspondente ao mundo que nós vivemos no digital, ao mundo obrigatoriamente digital, obrigatoriamente compartilhado que nós vivemos hoje. Então, como eu já tinha te adiantado, a minha visão é que o ideal seria que combinássemos uma eleição em que nós tivéssemos o distrito, sim, mas nós também tivéssemos o distritão, para que homens que têm uma área maior de generalidade ou de pensamentos mais gerais, ou de posicionamentos mais gerais, pudessem também oferecer o seu saber, oferecer a sua contribuição. Não vejo como nós elegeríamos, por exemplo, o Roberto Campos, a quem eu homenageio aqui, para uma Câmara distrital, completamente distrital. Não seria possível nas dimensões da desorganização comunitária e de densidade das cidades brasileiras. Para a gente que tem aqui no Rio de Janeiro a Rocinha, que tem a comunidade como Rio das Pedras, certamente o político de Rio das Pedras, que é um lugar conhecido, né, pelo seu potencial miliciano, elegeriam sempre representantes com uma força eleitoral muito maior do que alguém que tivesse uma origem ou uma participação comunitária fortíssima em Rio das Flores. Então, a gente precisa equalizar isso. Agora, acho que o sistema semipresidencialista, sem dúvida nenhuma, iria ajudar muito para que a gente pudesse um dia chegar na maturidade de um sistema parlamentar. Obrigado, deputado. O professor Ives gostaria de fazer alguns comentários sobre isso, né? Acho que está no mudo. Minha observação é a seguinte: a proposta que nós fizemos pela nossa comissão, na época, isto é, antes de 2018, com a presença desses... Era exatamente essa, ministro ou deputado.
o parlamentar, o voto distrital misto proporcional, porque no sistema parlamentar de governo, da maior parte dos partidos, há o voto distrital e o voto por lista, que se compreende quando se tem um número pequeno de partidos. Aliás, essa resposta eu sempre pus nos meus artigos e livros sobre parlamentarismo. Quer dizer, quando diz o Brasil não pode ter parlamentarismo porque não tem partidos políticos, eu digo o país não tem partidos políticos porque não tem o parlamentarismo. O problema é outro. Agora, a nossa proposta levada para a Câmara dos Deputados era, para os grandes nomes, eleição proporcional, metade. E o voto distrital, que é a representação, até porque alguns problemas de distrito, São Paulo tem 70 deputados. Então, nós teríamos, portanto, 35 zonas, que é, de rigor, 35 deputados seriam por votação proporcional. No estado de São Paulo, 35 áreas ainda. Agora, pega-se, por exemplo, um número menor de deputados de Amazonas e do Pará, quer dizer, os distritos são verdadeiras nações, porque o número de deputados, mesmo assim, nós preferimos metade distrital e metade proporcional e não por lista, porque a lista, evidentemente, era para levar os donos do partido. Nos países parlamentaristas, como toda a carreira se faz dentro do partido, e os partidos são em número muito pequenos, que eles representam uma determinada ideologia, se compreende que o cidadão vai subindo na lista na medida em que vai ficando mais antigo no partido, mais conhecido, mais atuante. E só para terminar rapidamente, Luciano, o seguinte, eu vivi na França nesse período a que fez menção o meu querido amigo e mestre, do De Gaulle. Eu estudei em 1953. A França estava numa guerra monumental na Indochina, estavam perdendo de Abianfo. Nós diariamente acompanhávamos a luta do general de Castries para tentar segurar de Abianfo, que era fundamental, e quando eles perderam. A França vinha de recuperação da Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall começando a ter, e não tinha condições de manter duas guerras, da Argélia e da Indochina, porque estava custando muito. Isso levou a uma fragilização do sistema parlamentar de governo. É evidente, eu voltei para São Paulo, entrei na faculdade em 54, mas em 53 eu estava estudando na França, nada com direito, perfumaria, eu estava a Grasse, no sul da França, o que representava, estava com argelinos a toda hora que vinham da Argélia para o sul da França. O que ocorre? Naquele período, realmente, houve uma fragilização, o que levou à recuperação do De Gaulle, porque o De Gaulle, em 53 e 54, tinha caído no ostracismo, e ele foi mas o parlamentarismo francês e o parlamentarismo português é um parlamentarismo realmente muito bom, porque o chefe de Estado não é um chefe de Estado puro, que fica fora, mas eu acho fundamental que ele tem uma participação, como acontece em Portugal e no Brasil, e acho que essa transição seria uma transição boa. E mais um outro dado que me parece importante. No parlamentarismo, há um dado, a burocracia profissionalizada. No parlamentarismo, o primeiro-ministro, os ministros, eles não escolhem livremente. Em 2015, a presidente Dilma tinha 115 mil não concursados no governo federal. E a primeira-ministra Merkel, na Alemanha, tinha 600 não concursados. Todos os outros eram concursados. Porque a burocracia profissionalizada, cai um primeiro-ministro, entra um outro, ela vai utilizar os quadros de pessoas que estão acostumadas a governar. As escolas de administração, os colégios de governo são importantes. Burocracia profissionalizada, voto distrital, Banco Central com autonomia, entende? Dá uma estabilidade muito grande ao parlamentarismo. Por fim, última observação. Conversava ontem com o presidente Michel Temer, não tinha nada, porque nós somos confrades em 2 academias, e, aliás, em 3 academias, eu estou querendo levá-lo para a 4ª. Agora, porque a Academia Paulista de Letras, que faleceu ontem
a grande poetisa brasileira Renata Palottini, na vaga da Renata. O Michel concordou, eu tenho a impressão que vai ser tranquila, mas nós conversamos sobre o semi-parlamentarismo, que ele sabe da minha posição, e ele adotou, porque ele disse, eu fui semi-parlamentarista, e aquilo que disse, que foi um grande presidente. O teto dos gastos, reforma trabalhista, onde também eu quero dar, sem atos de corugismo, mas eu acho que meu filho teve uma participação importante na reforma trabalhista, era presidente do TST, e o Michel pedia toda hora para ele colaborar na reforma. Foram 2 marcos na sua administração. E se não fosse o JBS, eu teria a impressão que teria sido reeleito, porque agora se compreende a importância do governo do Michel Temer. Um grande constitucionalista, seu livro Elementos do Direito Constitucional tem mais de 30 edições, quer dizer, é realmente um cidadão com uma visão muito importante. Mas eu sou favorável à proposta do deputado Júlio Lopes e gostaria, vou lhe mandar, e vou mandar para todos, como é que nós apresentamos a nossa proposta pela comissão. Que é um voto distrital rigorosamente na linha que o deputado Júlio Lopes apresenta. Fecho parênteses e saio... Obrigado. Professor. Eu queria voltar agora para o professor Modesto, exatamente colocando um outro aspecto, porque essas regras elas têm um impacto direto sobre os partidos. Pois não? Luciano, você me permite só um comentário aqui, que eu queria, em cima da fala do professor Ives. Primeiro, ratificar que o Ives Gandra Filho fez um papel magistral na reforma trabalhista, eu estava lá, e, professor, muito obrigado pela colaboração que o seu filho nos deu ao Brasil na reforma trabalhista. E queria subscrever inteiramente sua fala, dizendo que eu estava lá como vice-líder do presidente Temer, e nós estávamos com a reforma da Previdência pronta para ser votada, e quando vem o episódio da JBS, que se não tivesse ocorrido, certamente nós teríamos aprovado naquela semana a reforma da Previdência. Foi um infortúnio, enfim, só para corroborar com o que fala o mestre Ricardo. Obrigado, deputado. Então, como eu estava falando, essas regras, né, sobre se você faz um voto distrital, existe inclusive uma lei, ciência política, na lei do VG, que leva, em geral, a você ter apenas um sistema bipartidário. O outro aspecto, assim, o distritão talvez enfraqueceria os partidos, mas o professor Modesto, no seu livro, ele chama, inclusive, uma coisa que nós temos aqui no Brasil, que é a partidocracia, né? Um dos aspectos desse elemento é exatamente que nós não podemos ter candidaturas independentes. Eu queria ouvir um pouquinho o professor sobre esses aspectos todos e como é que ele vê a importância, ou o papel dos partidos no sistema político brasileiro. Luciano, só quero aproveitar aqui e lembrar o seguinte: o voto distrital puro é adotado na França, etc. e tal, na Inglaterra, de certa maneira, e lá é tudo muito complicado, mas todos os grandes processos do mundo ocidental, inclusive aquele que salvou a civilização ocidental, salvou a humanidade, chamado Winston Churchill, foi eleito pelo distritinho dele, lá em Londres, entendeu? Não é nem em Londres, é um subúrbio lá. Quer dizer, é o distrito que elegeu o Churchill, é o distrito que elegeu o Necker, que elegeu o Adenauer, que elegeu tal. Não é que o distrito não pode eleger a maior figura do século XX, é o distrito que elege. Portanto, não é. Hoje em dia você tem nas comunidades não só esses bandidos, esses milicianos, mas você tem nas comunidades pessoas que lideram movimentos extraordinários de resgate das comunidades das favelas no Brasil, que são homens que podem ingressar, inclusive com candidatos independentes, na política, na vida pública. Portanto, eu acho uma discussão democrática, se é voto digital puro ou não, eu acho que é extremamente defensável ambas as posições, mas eu quero só lembrar que os grandes nomes do século XX foram eleitos pelo distritinho a que pertenciam tradicionalmente. Agora, quanto à questão que nós estamos aqui, qual é que você falou mesmo? Qual é a partidocracia.
e as candidaturas independentes? Nós temos no Brasil uma falsa democracia. Eu estou falando como cidadão, já que você convidou, agora você vai ouvir um cidadão. Por favor, fique à vontade. Democracia, na medida em que você tem, na realidade, uma partidocracia. Está no artigo 14 da Constituição, que é no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, diz: são condições de elegibilidade na forma da lei a filiação partidária, ou seja, criou-se a partidocracia, aquilo que é a arte estudada na ciência política, a partidocracia. Ou seja, ou você só tem ingresso na vida pública se passar pelo crivo dos donos dos partidos. Isso não é democracia. A democracia só existe quando você pode ter candidaturas independentes, inclusive trazidas pela sociedade civil, pelas suas organizações espontâneas políticas, como é o caso do Macron, que foi eleito agora em 2017, completamente independente de partido. Então, você tem que ter, não pode continuar o Brasil tendo esse filtro em que você só tem ingresso na vida pública através dos partidos. Isso acontece, o que é o resultado disso? Criamos os partidos políticos que têm verbas mensais, o tal do fundo partidário, que é um absurdo, que é um escândalo. Temos o fundo eleitoral, que é uma mixaria, uma porcaria, não vale nada. É 1 bilhão e 800 milhões de reais para sustentar esses partidos nas eleições. E o povo brasileiro, se quiser se candidatar fora desse esquema, não pode. Quer dizer, isso é o partidocracia, que foi estudado muito bem no dicionário de política do Bobbio, e que demonstra claramente que você não pode ter uma democracia em que há o domínio dos partidos. Tudo é através dos partidos. O que acontece? Os partidos em si, se não têm as candidaturas independentes, eles se degradam, eles se tornam, vamos dizer, núcleos de poder. Para a divulgação. Nós temos no Brasil hoje em dia. Portanto, nós temos necessidade de realmente criar candidaturas independentes, como, apesar de tudo, tem já surgido no Brasil, com esse movimento, aí, uma meia dúzia de movimentos, que o mais notório deles é o MBL, mas para poder ingressar, tem que ingressar dentro de um partido que tem dono. Então, acabar com isso é importante, portanto. A primeira regra no Brasil para estabelecer uma democracia é a questão das candidaturas independentes e da quebra do monopólio partidário para o acesso da cidadania à vida pública. Essa é a minha ideia, que está, inclusive, no livro, muito bem ali explicitada. Obrigado. Obrigado, professor. Na verdade, pegando o gancho disso, eu queria também abordar um outro aspecto. Como eu antecipei, eu queria tocar vários tópicos distintos, e tem uma ligação direta com esse aspecto da democracia e da representatividade e do poder do povo. E é exatamente o contraste, né, que se coloca algumas vezes. O próprio ministro Barroso, em alguns livros, defende alguns aspectos da vanguarda iluminista do STF, né, do seu papel dentro da sociedade. Eu queria ouvir um pouco dos senhores como é que vê isso, o poder que emanando do povo, como diz a nossa Constituição, que é manifestado através do Congresso, né? E, do outro lado, o judiciário e essa percepção, e eu queria ver se pode ser uma percepção de leigo, né? Eu queria ouvir dos senhores, talvez um excesso de ativismo judicial por parte do STF. Eu queria, então, como o professor Modesto falou, não estamos falando como cidadãos aqui, mas a discussão é uma discussão intelectual, mas é completamente livre. A gente precisa abordar essas questões. Professor Ives, como é que o senhor vê essa... Bem, um minutinho só, Luciano, eu não entendi bem o final da questão. A minha questão é exatamente isso. O professor Modesto estava falando sobre a questão da partidocracia e a importância de nós termos uma democracia, e eu estava conectando esse tema
com o aspecto de que o poder emana do povo e é exercido através de seus representantes, portanto, o Congresso toma as decisões e o STF apenas tem que atuar como guardião da Constituição, mas existe essa percepção de que há um excesso de ativismo judicial do STF, passando, inclusive, por cima da vontade do Congresso. Eu queria ouvir a sua... Aliás, o livro, aliás, muito bem escrito pelo meu querido Modesto Carvalhosa, ele não concorda, inclusive, com os temas de indicação. Os ministros supremos, eles são indicados exclusivamente por um homem. E ele pode indicar quem quiser. Por exemplo, eu participei de 3 bancas examinadoras para juiz, 2 de juízes federais e uma de juiz estadual. São cursos que duram 1 ano, aproximadamente, nas diversas provas até chegar ao oral. Examinei mais de 7.000 candidatos para eleição, para a escolha de menos de 100 magistrados, 57 estaduais, no concurso estadual, num concurso da Magistratura Federal 19 e no outro 21, o que vier menos de 100 magistrados para 7.000. Concurso difícil. Para subir, tem que mostrar experiência, o merecimento ou antiguidade. Para entrar até nos tribunais superiores, a necessidade, mesmo no 5º constitucional, a necessidade de passar pelos seus órgãos máximos. Para ser ministro supremo, basta ser amigo do presidente, porque é um homem só que indica. E o currículo é o que menos importa. Pode apresentar os melhores currículos, se ele tiver preferência por esse ou por aquele, é o que vai ser indicado. E esses passam a representar o que há de mais importante no país, porque eles representam todo, nas ações diretas de inconstitucionalidade, repercussão, nas DPFs, nas declaratórias, por inconstitucionalidade e por omissão, os controles concentrados, eles obrigam todos os outros poderes a seguirem. Por esta razão é que também houve limitações. Eles não podem, em nenhum momento, legislar, como eu já disse, 103, parágrafo 2º. E eles dizem, logo no início, são guardiões da Constituição. E as suas competências estão todas esclarecidas no artigo 102, em seguida. Todas elas, não pode ser mais do que essas. E já são muitas. Agora, o que o Supremo tem entendido? Que há uma corrente doutrinária chamada de consequencialismo jurídico, e que representa, em última análise, que os fins justificam os meios, e como eles são considerados o poder mais importante, eles podem invadir a competência dos outros para atuar nos vácuos legislativos quando eles sentem que o povo quer alguma coisa e o Congresso não faz, eles podem fazer no lugar do Congresso. E mais do que isso, de outro lado, que quando o Executivo não está andando no rumo certo, que eles podem corrigir aquilo que o meu amigo Luiz Roberto Barroso, com quem eu tenho livros escritos, diz o seguinte: empurrar o futuro para o caminho certo. A expressão que ele utilizou para mostrar que há a possibilidade. E a corrente consequencialista, a consequência que nos interessa a bem do país. Só que eles não representam o povo, não fizeram um teste das urnas, e aquilo que eles acham que é a opinião do povo, o clamor popular, que eles não estão em contato com as bases, como os deputados estão, como os senadores, com o próprio governo executivo, eles levam muitas vezes pelo que a imprensa está apresentando, e nós sabemos que o Mark Twain falava sobre a imprensa, que a imprensa tem a função de separar o joio do trigo e publicar o joio, porque trigo não vende jornal, dizia o Mark Twain. E ele, com o humor próprio daquela época, do século XIX, estava dizendo uma verdade. Era isso mesmo. Se tudo vai bem, ninguém compra jornal. Quando há crise, etc., todo mundo se interessa para saber o que está acontecendo. Pois bem, dentro dessa linha é que nós vemos hoje, eu estou convencido, um supremo ativista. E, a meu ver,
criando uma insegurança jurídica muito grande. Porque no momento que deixou de haver o velho Supremo, até 2003, e a partir de 2003, num único mês, 3 ministros do Supremo saíram aposentados, e dos melhores, Sidney Moreira Alves e Margavão, e o governo começou a colocar ministros com esta visão política. Cada vez que a oposição perde votações no Congresso, ela corre para o Supremo. E correndo para o Supremo, e o Supremo dando guarida, o Supremo passa a ser a última instância do poder político. Então, a oposição pode perder as votações lá, mas tem a possibilidade de reconquistar aquilo que não consegue no seu cenário normal, no seu foro competente, que é aquela discussão no Congresso Nacional, e perde a proteção, e, como diz, nós estamos acima da lei, e eles impõem conduções. Por exemplo, impeachment do presidente Collor, rapidamente, impeachment do presidente Dilma. O regimento do Senado foi rejeitado e o Supremo fez um regimento do Senado. Quantas votações no Supremo, quantas decisões do Supremo são de competência? Por exemplo, a questão do aborto que o Luiz Roberto fez na turma dele, de 3 meses, e agora vai para o plenário. Ora, por que os processos do aborto não vão? Porque a Câmara dos Deputados, os deputados estão em contato com o povo. Eles sabem o que o povo quer. Quando o Congresso não está decidindo, ele está decidindo, porque ainda não tem a visão completa do que o povo quer. A não decisão é uma decisão de prudência para saber quando sentir que o povo deseja uma determinada linha, adotar. Agora, quando isso vai para o Supremo pensa que eles estão representando o povo, quando representam um homem só, e nem representam a comunidade jurídica, que eles foram escolhidos por um homem só, e passam a intervir diretamente. Isso traz uma insegurança jurídica monumental, porque o verdadeiro poder que sente, ausculta, que pode decidir ou não decidir, que vai à frente ou não vai à frente de acordo com aquilo que eles sentem, porque eles fizeram o teste da urna, estão em contato com o povo, que são os parlamentares, eles são postos de lado, e pessoas que nunca tiveram contato com o povo e que sempre viveram do estudo acadêmico, que são grandes juristas, idôneos, isso eu não ponho a menor dúvida, eles passam a pensar que são representantes do povo e se vestem de uma roupagem que não tem. Isso leva ao quê? Aquilo que nós temos no Velho Testamento. Quando o povo hebraico, os hebreus, eram dirigidos por juízes, eles não aguentaram mais. Foram a Samuel e pediram: nós queremos um rei, não aguentamos mais os juízes. E o que Samuel disse para eles? Vocês não sabem o que é ter um rei. E mostrou todos os perigos de um rei. Se lê o Velho Testamento, e o povo diz: mesmo assim, nós queremos um rei. Porque eles achavam que qualquer que fosse o risco do rei, ainda era preferível um rei a ter os juízes como dirigentes políticos. Acho que são grandes juristas. A função deles é representarem a lei. Mas o pior dos congressos é melhor que o melhor dos Supremos em matéria política. Porque em matéria política, o Congresso sabe, porque esteve em contato com o povo. E o Supremo não sabe, porque nunca fez o teste das urnas. Obrigado, professor Ives. Eu queria passar a palavra ao professor Modesto, observando que o professor Modesto, nesse seu livro, tem várias ideias e propostas de modificação, uma delas é a transformação do STF em Corte Constitucional, e que os seus ministros fossem, inclusive, ocupados por juízes de carreira. Eu queria ouvir o professor Modesto sobre exatamente essa percepção mesmo de ativismo judicial, isso foi o que me motivou nessas propostas. Bom, eu sempre concordo com o mestre Ives Gandra, entendeu? Mas dessa vez eu quero concordar em dobro, não é? Porque
eu não tenho nada que falar mais. Eu tenho que só dizer o seguinte, que realmente acentuar o que ele falou, no primeiro, dizendo que o parlamento brasileiro se tornou o Supremo Tribunal Federal. Em vez dos deputados e senadores discutirem as questões no Senado ou na Câmara, eles nem discutem, não é que eles perdem, não, eles não perdem. Antes de perder ou antes de ganhar, o que for, eles já vão correndo ao Supremo Tribunal Federal. Quem superempoderou o Supremo Tribunal Federal foram os nossos representantes do povo, foram os deputados e senadores, que também o Poder Executivo também entra nesse baile, aí, nessa dança. Então, nós temos que... A verdade é o seguinte, o superpoder do Supremo Tribunal Federal foi criado pelos demais poderes que não têm capacidade de resolverem as suas questões democraticamente com representação legítima do povo. Então, essa razão eu concordo, só estou aqui dando uma ilustração ao que foi dito aqui pelo Luiz. E quanto à questão de resolver isso, como resolver a questão da escolha pessoal do rei absoluto, chamado presidente da República do Brasil. É o seguinte, nós temos que realmente estabelecer, não só no Supremo Tribunal Federal, mas também nos tribunais superiores, um sistema de antiguidade. O mais antigo membro dos tribunais superiores substitui compõe os mais antigos membros dos tribunais superiores, compõem a Suprema Corte, que vai ser chamada uma Corte Constitucional, segundo a minha proposta, realmente reduzida a questão da constitucionalidade das leis, dos atos normativos, atos administrativos. Mas, se nós não criarmos um sistema de antiguidade para que o membro do STJ, mais antigo, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior Militar, etc., possam substituir os que vão saindo, nós não teremos absolutamente uma autenticidade judiciária. Teremos o grande partido, o grande poder executivo e legislativo do Brasil concentrado neles. Eu insisto nisso porque eu acho que realmente, além da questão de ser o critério de antiguidade que deve presidir a eleição dos 11 ministros, a indicação, a nomeação dos 11 ministros, eles devem ter um prazo de 8 anos de vamos dizer, de judicatura, porque, por exemplo, o ministro Cássio, esse que entrou agora, ele outro dia falou lá numa sessão, eu vou ficar mais 26 anos aqui. Você imaginou? 26 anos. O meu neto já será avô, entendeu? Bisavô, e o seu Cássio está lá, entendeu? Como se fosse um rei da Inglaterra da época medieval. Quer dizer, não pode ter ministros permanentes dos tribunais superiores em geral, e, sobretudo, na Corte Constitucional. Quer dizer, precisa haver um prazo também. E a indicação é por antiguidade dos ministros dos tribunais superiores e com mandato de 8 anos para renovação, ao mesmo tempo que se cria uma certa massa crítica, uma certa jurisprudência, uma certos precedentes dentro desses 8 anos, mas renovação dos quadros de um acordo constitucional. Essa é a proposta que eu tenho aí apresentada nesse meu estudo. Obrigado, professor Modesto. De fato, é uma proposta bem interessante. E eu gostaria de conectar esse tema com o nosso próximo tema, que é um tema que tem gerado bastante paixões atualmente, mas a gente vai tentar analisar de uma forma... exatamente, na verdade, eu vou trazer exatamente desse aspecto do ativismo judicial, né, do STF, mas conectando com o tema do momento, né, que é a questão do voto impresso. E a gente vai tentar debater exatamente sem entrar nessas questões de paixões, né? O que é interessante, eu fiz uma pesquisa, que a impressão do voto foi introduzida já na Lei 10.408 de 2002,
né? Depois ela foi modificada, essa imposição, né, para a Lei 10.740, de 2003. Então, essa foi a primeira lei onde ele apareceu já em 2002. E aí, na Lei 12.034, de 2009, ele voltou novamente, né, e o artigo dizia: fica criado, a partir das eleições de 2014, inclusive, o voto impresso conferido pelo eleitor, garantido o total sigilo de voto e observada a regra. Esse era o artigo 5º dessa Lei 12.034. O STF declarou esse artigo inconstitucional na ação direta de inconstitucionalidade 4543, baseando-se no princípio de que isso feria o sigilo do voto. Bom, o Congresso voltou ao tema em 2015, na Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, impondo de novo o voto impresso. Esse artigo foi vetado pela presidente Dilma, o Congresso derrubou o veto e a lei ficou valendo. Mas aí, numa ação direta de constitucionalidade 5889, o STF declarou que o voto impresso feria o sigilo do voto e, portanto, era inconstitucional. A minha pergunta é a seguinte: ao estabelecer a inviolabilidade do segredo do voto em 1988, o Constituinte vedou o voto impresso? E, se não vedou, será que só poderemos ter o voto impresso quando os ministros do STF entenderem que assim devemos ter? Professor Ives. Eu vejo o seguinte, nas leis, o que hoje está se discutindo no CCJ na verdade, a urna eletrônica com o comprovante sendo dado para o eleitor. As nossas urnas eletrônicas são de primeira geração. Quando eu vou ao supermercado, eu pago, a máquina registradora me dá um comprovante que eu paguei, dando aquele valor. Quando eu vou a um restaurante e pago com um cartão de crédito, a maquininha que qualquer garçom utiliza, eu tenho o comprovante de que aquela importância que está lá na máquina, que foi colocada na máquina, e mesmo assim, muitas vezes ainda há, entende, a possibilidade de hackear e tal. Ora, na urna eletrônica atual, eu considero uma urna que tem demonstrado o seu sucesso até agora. Mas só 3 países adotam no mundo: Brasil, Butão e Bangladesh. Na Alemanha foi considerado inconstitucional o sistema, e na Índia também. E na Alemanha, com o argumento contrário a esse do Supremo. Qual foi a inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional Alemão? De que não há a garantia para os eleitores de que, efetivamente, ao digitar, lá aquilo estaria com a possibilidade de saber exatamente o que cada eleitor votou, que faria a transparência necessária para o controle. Agora, o que se pretende? É manter essa urna. Só que essa urna, dando ao eleitor o comprovante de quem ele digitou lá e saiu o voto impresso, o que representa. Sabe-se perfeitamente em quem votou. Então, não é um voto impresso de votar aquele papel que tinha que se publicar na urna. É a utilização de todo o sistema numa evolução. Eu não sei como é que funciona a urna na Argentina, mas todos já dizem que a urna da eleição argentina é ainda já de terceira geração, não de segunda geração como essa que se propõe na CCJ, e a nossa no Brasil ainda é urna de primeira geração. Como a questão sempre é colocada de uma forma, por exemplo, a questão de cloriquina. Eu tive Covid, como eu sofro de artrite, ando de bengala, me arrasta. O meu querido deputado Gildo Lopes sabe, quando fez magníficas palestras no conselho que eu presido, Superior de Direito aqui em São Paulo, eu ando de bengala e tal. A verdade é que eu tomei durante muito tempo quinino, que é uma das formas de combater a artrite. Então, eu praticamente não senti nada na Covid. Todos disseram não tive, por quê? Pode ser o diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo,
que é o médico Roberto Calil, curou-se e utilizou quinino. Ele utilizou cloriquina. O meu médico, o Góes, também. E outros que não funciona. Porque não há um remédio que funciona. Então, o que acontece? Nessa CPI da Covid, por exemplo, a imprensa coloca, não pode utilizar. E qual é o remédio que pode utilizar? Cada médico vai dizer o que é melhor para o paciente. Quando não se tem um remédio que todo mundo reconheça. Então, agora, quando a imprensa apresenta, dá a impressão que todos que morreram, morreram por causa da cloriquina. E isso faz com que o debate ganhe emoção e perca em racionalidade. Também em relação à urna, eu tenho a impressão que acontece a mesma coisa. Quando se fala em voto impresso, eu converso com muita gente, eles têm a impressão que está se voltando ao sistema antigo, porque não se explica como é que é esse voto impresso. Então, a impressão que eu tenho, em função, primeiro, de um lado, nós temos todo um sistema que já está instalado, tem que mudar, isso representaria ônus, gastos, etc. Isso é um outro aspecto. Financeiramente, se nós podemos ou não, neste momento, ter gastos superiores do tribunal para isso. Mas que eu preferiria um sistema de utilizar a urna eletrônica atual, acrescentando um elemento de segurança maior, que é esta urna, no momento que eu também soltar um comprovante de que aquele nome que eu digitei é o nome que vai constar, isso me parece avançar e não retroceder. E de tal maneira que, como eu sou favorável por sempre procurarmos avançar, eu acho importante. Meu caro deputado Júlio Lopes, como eu sei que o senhor é especialista em estudos antecipatórios, que gosta de futurologia, eu vou lhe mandar meu último livro, A Era dos Desafios, sobre os grandes desafios do futuro. Porque, na verdade, eu acho que nós temos que progredir, avançar sempre e não retroceder. E a urna, com a possibilidade de eu ter o comprovante do meu voto, eu acho isto um avanço e não um retrocesso. Obrigado, professor Ives. Professor Modesto, alguma consideração sobre isso? Eu sei que o senhor também se manifestou no seu livro. Aliás, antes de... Eu posso até ler essa parte, eu acho que a sua síntese aqui foi bem interessante, né? No Brasil, diante da impossibilidade de verificação material de escrutínio eletrônico, o regime eleitoral é antidemocrático, pois o software dos totalizadores está sujeito a todo tipo de fraude. Não se trata de ataque cibernético, mas pura e simplesmente de fraude no próprio programa de apuração eletrônica, feito pelos próprios programadores do software. Falta, portanto, o requisito da apuração pública dos votos. Professor? Isso está na página 185 do professor. Acho que não está... Está mudo, professor. Deixa eu... Ainda está mudo, Modesto. Depois eu gostaria muito de ouvir o ilustre deputado Júlio Lopes, que eu estou louco para saber o que ele acha. Como sempre, eu concordo com o Ives. Aliás, vocês fez uma bobagem aí de Luciano de me convidar, porque só convidar o Ives já tinha falado tudo que tinha que falar. Mas que não adianta, Mas, só repetir. Eu é que sou discípulo dele, não ele meu, entende? Então, forma que nós sempre comungamos das mesmas ideias. Mas, de rigor, eu acompanho o Modesto e é meu mestre permanente. Olha aqui, estamos diante de um maior constitucionalista brasileiro, que é o Ives Gandhi. Então, eu quero lembrar uma coisa que ele sempre ensina, que o voto é secreto. Numa democracia, para que haja uma configuração de uma democracia representativa, o que deve ocorrer? O voto secreto e a apuração pública. Esse é o princípio fundamental. No Brasil, que é uma pseudo-democracia, é uma democracia de arremedo, o que nós temos liberdades públicas no Brasil, é claro. Isso é uma bela de uma conquista. Mas, fora disso, a estrutura democrática do Brasil é um arremedo, no sentido de que, no Brasil, não. No Brasil, o voto é secreto e a apuração é secreta. Você já viu isso? Apuração, voto secreto e apuração secreta.
Então, eu pego 3 sujeitos lá, técnicos, eles podem fazer uma ligeira, no software, uma ligeira diferencinha ali na somatória dos votos, na questão da somatória, não na questão do voto feito nas sessões eleitorais. E ali ele desvia completamente o resultado. Agora, isso é óbvio, qualquer estudante de informática sabe disso. Então, como é que você pode ter um regime como o mestre Vigananda falou? Quer dizer, só no botão, aqui, como é que ele falou? Botão, sei lá onde. Bangladesh. Botão, que existe esse sistema. Quer dizer, no Brasil, tem que haver voto secreto e apuração pública. Eu vou mais longe do que o Ives Gandra. Por isso que eu quero saber o que o deputado Júlio Lopes vai falar, vai nos ensinar. Mas o seguinte, por que nos Estados Unidos tem apuração pública? Por que nos Estados Unidos demora 2 meses para dar homologação? Porque realmente na Europa só se usa sistema de voto impresso, tá certo? Outros sistemas mistos entre voto impresso e eletrônico. Mas por que a apuração em todas as democracias que são democracia são de apuração pública, voto material? Porque esse é o princípio da democracia, tá certo? É como você não pode ter democracia sem apuração material dos votos, tá certo? Você vai dizer que os Estados Unidos é o país que mais progrediu em informática do mundo, tá certo? E não utilizaria voto eletrônico se não quebrasse a regra da Constituição da apuração pública? É porque esse é um princípio fundamental sagrado, independente da tecnologia. E, no caso, o Ives ainda me falou que é a primeira geração foi do tempo dos anos 90. Então, não é isso. Não é questão de tecnologia, é questão de princípio fundamental, ético, político, democrático da apuração pública, do princípio da publicidade do artigo 37 da Constituição. Quer dizer, não pode haver absolutamente fugirmos disso, tá certo? Então, eu acho que a questão ficou politizada, um dos setores aí, do que apoia o presidente da República, leva isso, o próprio presidente da República leva isso a extremos na discussão, são contrários, não tem racionalidade, nenhum argumento contra, mas, em todo caso, também forçam a questão do voto eletrônico, e nós temos essa discussão que não leva em conta o princípio constitucional. Portanto, o que é necessário é que se restabeleça a contagem pública dos votos no Brasil. Pode até votar lá na urna eletrônica, mas que haja a sua réplica dentro da urna eletrônica para o efeito de saber quem votou, quem não votou, para contar os votos. Então, eu acho que o princípio tem que ser restabelecido no Brasil. A apuração pública do voto secreto. É a minha opinião. Obrigado, professor Modesto. Então, eu vou passar já com a demanda, né, para o deputado Júlio Lopes para comentar sobre isso. Já que, dado o adiantado da hora, eu queria também pedir para o deputado aproveitar para fazer suas considerações finais. Eu vou passar para todos os outros também. Mas, primeiro, por favor, a sua posição sobre isso. Bem, eu, na realidade, já tinha até comentado contigo antes, né, desse nosso encontro, que, mais uma vez, te agradeço muito poder ouvir o professor Carvalhosa, o professor Ives. Para mim, é realmente um momento muito especial. E, com isso, quero dizer que concordo integralmente com os dois. Eu não acho que a lisura esteja na apuração pública, porque, claro, que a urna eletrônica brasileira ela foi um enorme avanço, porque havia muita malversação do voto, quando só escrito, quando só em papel, e ela foi, então, fruto de uma enorme evolução e deu uma grande contribuição, a meu juízo. Eu inclusive, sou daqueles que confia na urna eletrônica, mas acho que, como já havia dito a você anteriormente, o preço da dúvida é muito alto. Portanto, eu acho que nós devemos pagar o preço que for necessário para que nós não tenhamos nenhuma dúvida quanto à lisura do processo eleitoral. Portanto, eu acho que vale todo e qualquer investimento para que a urna seja auditável, para que o processo seja verificado,
para que ele possa ser monitorado. Então, a minha posição é essa e sempre me manifestarei assim. Eu acho que eliminar toda e qualquer possibilidade de dúvida vale qualquer preço para que a nossa democracia esteja assegurada de uma forma ainda mais forte, né? E aqui, como consideração final, quero dizer que, realmente, professor Carvalhosa, entendo a sua posição quanto à questão do Churchill e de inúmeras outras personalidades que vieram a partir de um voto distrital, mas a gente sabe que isso não é a panaceia, né? Eles mudaram os distritos nos Estados Unidos para contemplar a eleição da família do todo-poderoso presidente, que era uma dinastia, né, recente agora, né, na Flórida, lá, a gente viu mudarem os distritos, a gente viu que isso não é a panaceia, né? E assim como, quer dizer, a natureza e a característica dos distritos no Brasil é completamente diversa àquela que o senhor se referiu. Então, nós temos características na nossa formação distrital que, a meu juízo, dificultam demais a implantação plena desse tipo de votação. Então, eu acho que a posição do professor Ives Gandra, né, contemplando as duas possibilidades, harmoniza muito mais do que essa ao que o senhor se refere, do exclusivamente distrital. Eu acho que nós evoluiríamos muito se contemplássemos as duas possibilidades, né? E vejo que essa posição de preponderância do Supremo Tribunal Federal em relação ao Congresso Nacional está muito em relação àqueles que fazem parte do Congresso Nacional hoje. Nós precisamos reformular o acesso, nós precisamos melhorar a qualidade do acesso, para que a gente melhore a qualidade dos quadros e, assim, equilibre melhor a nossa democracia. Eu entendo que a gente, de fato, precisa melhorar muito a qualidade de acesso, porque hoje nós temos um Congresso, enfim, que eu faço parte, e tenho muito orgulho de fazer parte, mas realmente que precisa melhorar, sob o ponto de vista da sua qualificação, sob o ponto de vista da sua informação, sob o ponto de vista da sua capacitação. Então, eu termino aqui com essas palavras e dizendo que, se todos os congressistas pudessem participar de momentos como esse, certamente nós teremos um congresso melhor. Muito obrigado, Luciana, você ter proporcionado a todos esse encontro tão importante. Muito obrigado aí, agradeço sinceramente. Obrigado, deputado. Prazer tê-lo. Professor Ives Gandra, para suas considerações finais. Também eu quero, em primeiro lugar, realmente a grande alegria de estar com dois grandes amigos. O deputado Gil Lopes, a amizade começou com as palestras que ele deu no nosso Conselho Superior de Direito da FEComércio, que naquela ocasião causou a melhor das impressões. Ele soube, ele sentiu pela reação de conselheiros quase todos titulares de universidades. E uma das Carvalhosa é um amigo de décadas e décadas em que nos acompanhamos e trabalhamos com os mesmos ideais, com as mesmas ideias e os mesmos ideais, o que hoje é raríssimo quando tantas divergências se fazem. Professor Luciano, foi uma alegria estar aqui com o amigo. Eu só queria fazer, neste final, duas observações que me parecem importantes sobre o voto distrital. Quer dizer, quando o parlamentarismo começa com a dinastia Orange na Inglaterra, em 1689, 688, aquela revolução que separa a monarquia absoluta e faz o rei como um chefe de Estado, o parlamentarismo surge com toda a pureza que continua até hoje, isto é, voto distrital puro. Praticamente, nós temos dois partidos, que são os que dominam a Inglaterra. O que acontece com os Estados Unidos? Em 1776, quando eles fazem a revolução contra as leis Towson, que aumentar a tributação sobre as colônias americanas, e conseguem ganhar a guerra da independência, aliás, de uma forma extraordinária, porque eles estavam com muito menos preparação para enfrentar bem armado o exército inglês. Eles levam 11 anos, de 76 a 87, para a Constituição de apenas
7 artigos, logo em seguida, uma declaração com 10 direitos fundamentais. E um dos aspectos em que, inclusive, para discutir, era saber se os Estados Unidos iam ser uma federação ou uma confederação, porque muitos queriam que fosse uma federação de 13 países, e outros que, o que aconteceu, na verdade, uma confederação de 13 países. Foi uma federação com 13 estados autônomos. E o grande problema foi a criação do Senado nos Estados Unidos, porque havendo uma população maior nos estados do Norte e menor nos estados do Sul, e os estados do Sul pretendendo manter a escravatura, e o estado do Norte não querendo, já no início, que se continuasse com a escravatura, eles ficaram discutindo porque, se tivesse uma única casa legislativa, essa casa legislativa terminaria, entende, por abolir a escravatura já naquele momento. E daí é que surgiu a figura do Senado, em que cada colônia teria o mesmo número independente da sua população de representantes, e, com isso, atrasarem 80 anos a libertação dos escravos, e, mesmo assim, foi através de uma guerra das mais sangrentas que nós tivemos. Então, o que se percebe é que o presidencialismo nos Estados Unidos, até que ele se conformasse na Constituição de 1787, ele tem muito desse aspecto de parlamentarismo, porque traz o sistema inglês, eles todos foram criados no sistema inglês, e a grande discussão na Constituição era a criação ou não de um órgão em que a representação fosse por igual das 13 colônias, para que na Câmara dos Deputados fosse cada voto representando não tivesse uma presença maior dos estados do Norte, que já eram estados mais industrializados e que terminariam. Então, se percebe que, por essa razão, é que o presidencialismo deu certo nos Estados Unidos, porque ele tem uma origem, o parlamento lá é muito forte. No resto, o presidencialismo não tem funcionado no mundo inteiro. E isto me parece que é extremamente importante, e no Brasil funcionou o parlamentarismo mais tempo do que os outros países. Eu considero que é uma discussão que tem que ser feita. Nós não podemos, no prefácio que o Roberto Campos fez ao meu primeiro livro de economia, que foi em 1971, chamado Desenvolvimento Econômico, Segurança Nacional, Teoria do Limite Crítico, o impacto de despesas militares nos orçamentos públicos, e terminava o prefácio, que analisava os gastos militares, o seguinte: a melhor forma de se evitar a fatalidade é conhecer os fatos. Nós precisamos conhecer os fatos, e os fatos têm que ser bem apresentados para que as pessoas entendam. E o último aspecto que eu queria colocar, Modesto, eu acho que, na verdade, o distrital misto, como apresentou o deputado Júlio Lopes, ele tem o seguinte: de um lado, todo líder distrital que pode se transformar num líder nacional, ele terá sua oportunidade, porque metade do parlamento será eleito pelo voto distrital. E todo aquele líder que é conhecido nacionalmente, mas que distritalmente, como apresentou o deputado Júlio Lopes, iria perder uma eleição se tudo fosse só distrital, ele tem a sua oportunidade. E sendo o distrital proporcional, isto é, distrital de um lado, eleições proporcionais do outro lado em 50%, nós estamos unindo os dois melhores sistemas para o Brasil, sem corrermos o risco do voto em lista, enquanto não tivermos uma depuração dos partidos. Então, mesmo no presidencialismo, nós poderíamos adotar o voto distrital, misto, proporcional, com o que nós ficaríamos, a meu ver, com uma solução distrital e proporcional, uma solução de meio termo que eu acho que atenderia mais às necessidades brasileiras. Minha posição é aquela que eu tenho defendido, é aquela que nós apresentamos, e eu vou mandar todos esses anteprojetos que nós fizemos, entregamos à Câmara dos Deputados, para os queridos amigos, para lerem e fazerem as críticas
até porque deve estar dormindo serenamente na gaveta de algum deputado, aí na Câmara dos Deputados. Foi entregue com toda a solenidade, com Cana, presidente de Câmara, etc., na época em que nós fizemos a entrega e, evidentemente, feita a solenidade, já não há mais interesse, aquilo foi colocado na sua devida gaveta. Muito obrigado mais uma vez, professor Luciano, meu queridíssimo Júlio, meu queridíssimo Modesto Carvalhosa. Foi uma honra ter participado desse painel. Obrigado, professor Ipes. Professor Carvalhosa, últimas considerações. Eu quero também aqui manifestar meu júbilo de participar desta mesa e lembrar que o deputado Júlio Lopes tem honrado profundamente o seu mandato mediante iniciativas legislativas da maior importância e leis de sua autoria, que também são fundamentais para a República Brasileira. Dizer que tenho o maior prazer estar aqui junto com ele e com o meu mestre de sempre, e agora conhecendo o Luciano de Castro, que, apesar de matemático, é um cidadão prestante, um cidadão que se interessa pelo país. E também me congratular com a Câmara dos Deputados, que proporciona esse tipo de discussão com a cidadania brasileira e que permite, portanto, que se possa realmente levar avante a discussão democrática, tal como foi feita hoje aqui, em que todos saíram enriquecidos das contribuições uns dos outros. Isso é que é a discussão democrática. Ninguém aqui saiu empobrecido do que pensava, mas enriquecido nas reflexões que terá sobre todas as sugestões aqui apresentadas. Portanto, um abraço a todos aqui os participantes desse evento. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes, deputado Júlio Lopes, professor Ives Gandra, professor Modesto Carvalhosa. Foi um grande prazer estar aqui moderando essa mesa extremamente rica em muitas ideias, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também desfrutaram bastante. Eu, finalmente, agradecer a todas as pessoas do INPA, da Câmara, que nos ajudaram a realizar esse simpósio, que considero um verdadeiro sucesso. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.